Vocês vão amar esses vídeos aqui. Meu irmão ali, ó. Não, ele quer só um short. Mas vocês vão gostar. Pode Aqui, mostrar, olha. Olha, nasceu ontem. Ontem de manhãzinha. Ó, daqui é fofuda. Aqui, esse daqui é muito fofinho. Olha, Nasceu mas por esse daqui último. é babinho. Esse daqui, ó, foi o que nasceu primeiro. É o mais fofinho. O mais velho. É o mais velho até agora. Olha a mãe. A mais teimosa. Essa ratazana aí. Olha. Deitadona. Falou não. Agora bora mostrar como é a casinha deles. Ok, Mostra aí. galera. Ó, casinha, a pova-chuva, ó. E aí, galerinha, o dono do canal aqui. Consertada.